Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Neiva Mariano, dando início a mais um vídeo por aqui. E o vídeo de hoje é especial. Porque, gente, vocês viram o que aconteceu, né, no nosso último vídeo do Mulheres Inspiradoras, da qual a gente usou um aplicativo para poder fazer um sorteio para a gente fazer tipo um amigo, um amigo secreto, né, amigo oculto. Assim, a gente poder se inspirar uma na outra e poder fazer, né, essa homenagem uma para outra no final do ano, no nosso último episódio. Só que o que aconteceu? Me tiraram duas vezes e a Daisy ficou sem ser tirada, né, meninas? Então, eu, Neiva, a Gerliane e a Ale Moraes nos unimos para estar fazendo um vídeo, gente, em homenagem à nossa amiga Daisy Candioto. Ela não podia ficar sem ser ter também a sua parte de inspiração. Então, nós vamos nos inspirar nela, nós três. Olha que honra! Ah, gente, vai ser muito top. Então, eu espero que vocês, quando acabar de assistir o meu vídeo, corra lá e se inspire também no vídeo das outras meninas. Assista, deixa seu like, hype. O meu vídeo também, tá, pessoal? Compartilhe com outras pessoas que vocês conheçam, que saibam, que gostem de reaproveitamento dessas coisas, porque tudo que eu vou fazer aqui hoje é inspiração lá da Daisy, mas com muito reaproveitamento, tá bom? Então eu espero muito que você goste do vídeo e não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu hype, de deixar o seu like, deixar o seu comentário, que eu amo responder vocês. E olha, obrigado por cada uma de vocês que tem chegado aí, que tem nos dado, né, a honra de estar aqui participando. Obrigado pelos comentários maravilhosos que vocês têm deixado. Então, bora pro vídeo. E Daisy, é uma honra ter você no nosso grupo e ser sua amiga mesmo tão de longe, tá bom? Um beijo no seu coração, minha amiga, e que você possa gostar dos vídeos que nós preparamos para você, tá bom? Quer dizer, inspirado em você. Um beijo, Daisy. Então, meus amores, eu me inspirei em composições da minha amiga Daisy Candioto. Como vocês sabem, lá na casa dela, né, tem composição de pratinhos, tem composição de latinhas com miniaturas. E como eu tinha muitas molduras aqui, eu resolvi fazer uma composição de quadro para colocar naquela parede ali, a qual eu mostrei para vocês. Todas essas molduras, pessoal, eu achei lá no Botafora. Inclusive, esses EVA aí que vocês estão vendo, ó, que isso aí são folhas de EVA, que nós achamos lá também. Quem me acompanha aí mais tempo sabe, né, que eu achei lá cartolinas, várias coisas de armarinho. Inclusive, esse chifrinho aí, ó, esse alcezinho aí também foi achado lá. A única coisa que eu gastei aí, gente, foi com a impressão, que custou R$ 2 cada uma, tá bom? Então, no caso, eu fiz 10 impressões que deu o valor aí de R$ 20. Foi o dinheiro que eu gastei. Eu quero agradecer muito a uma inscrita aqui do meu canal, né? Que ela sempre tem compartilhado uma ajuda, né, de membro comigo. E isso tem me ajudado bastante a fazer, tipo, essas pequenas coisas que às vezes a gente não tem dinheiro. Olha como essas molduras aí, ó, estão bem danificadas. E vocês vão ver um segredinho fácil, rápido que eu fiz e que deu uma nova vida, um novo charme para ela. E tem algumas molduras aí que, se vocês verem, ó, não tem o fundo. Essa daí não tem nem o fundo e nem o vidro. Algumas têm o vidro e outras não também. Então, vamos montar essas belezuras. Já deixei mais ou menos aí, ó, para vocês verem. Nessa parede aí, pessoal, ó, eu queria colocar duas molduras. Mas vocês vão ver no final que não deu para me colocar imagem nenhuma, porque eu fui no vidraceiro para poder tentar fazer dois vidros. Só que o vidraceiro estava fechado, então só na segunda-feira que eu vou poder fazer isso, tá bom? Aí depois eu mostro o resultado para vocês das imagens que eu vou colocar aí. Inclusive uma eu coloquei em cima da televisão, enquanto eu não faço a placa que eu quero fazer lá. Olha como essas molduras estavam feias, gente. E eu fui lá e simplesmente lixei, gente. Lixei
bem lixadinho, para tirar todas essas manchas e tirar também esse escuro, né? E olha como ficou linda, gente. Só uma lixadinha, se deixasse assim já estava bom, né? Mas aí o que que eu fiz? Passei um betume não, gente. É a resina, a base d'água, né? Passei a resina nelas e elas ficaram perfeitas, ficaram da cor que eu queria mesmo, da madeira original. Ficou muito bonito. Então, ó, para vocês verem que não é assim, é de motivo de dizer assim, ah, eu não tenho condições de comprar uma moldura nova. Às vezes você acha no lixo, gente. Tem molduras aí que eu achei no lixo e as outras, a maioria foi toda lá do Botafora. Aí aqui, ó, para vocês verem como eu faço, né, aquele recorte para poder fazer o aquele buraquinho no meio para colocar a imagem, tá? Vou estar mostrando aqui para vocês agora. Eu recortei em cima do vidro, porque o vidro já é o tamanho certo que encaixa lá na moldura, né? E aí medi certinho, centralizando. Depois que eu centralizei a imagem, eu venho com a caneta e risco isso pela parte de trás, tá, pessoal? E depois eu tiro a imagem e risco novamente meio centímetros para dentro, tá? Eu venho, ó, e risco meio centímetros para dentro para poder fazer aí a parte onde vou encaixar a imagem, tá vendo? Aí venho com o estilete. Eu não tinha estilete, gente. Eu peguei essa lâmina, que é uma lâmina de raspador, e fui cortando, porque assim, eu até tenho estilete, gente, mas sabe na hora que você precisa e você não acha? Para esclarecer melhor, né? Deixar as coisas mais claras. Não sei onde estava, então ficou difícil. Mas aí, tá vendo? Que fácil. E eu não jogo aquele meio fora, porque serve, né, para outras figuras, outros quadros menores. E aí, gente, eu centralizei direitinho a imagem. Coloquei um pedacinho de fita crepe aí para ela ficar segura, né? Não ficar escorregando. Coloquei ali o papelão, que eu acho que eu mostrei para vocês aí também, né? Como é que eu faço, que eu cortei. E tá prontinho aí o meu quadro. Eu coloquei uns preguinhos, né? Que já eram daí mesmo. E a minha moldura ficou simplesmente maravilhosa, né, gente? Esse outro aí também, ó, eu limpei o vidro. Gente, todo mundo que viu, minha filha, minha irmã, ficou apaixonada por esse quadro aí. Porque, primeiro, gente, ele estava lindo, 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 lindo de bonito. Então, eu centralizei ali e fiz a mesma coisa, ó. Recortei as rebarbas. Ali, ó, quase que eu estrago o negócio, que tem que ir com a mão firme. Mas deu tudo certo. Aí coloquei o vidro, porque essa moldura estava perfeita, gente. Eu fico pensando como as pessoas têm coragem de jogar uma moldura dessa fora. Porque é muito assim, difícil, é caro, né? Uma moldura bonita como essa. E olha que linda que ela ficou, gente. Eu fiquei apaixonada e quem viu aqui em casa também ficou, porque essa moldura é linda. E essa moldura aí, como vocês viram, elas estavam com várias pedacinhos cortados, batidinhos. E o que, que eu peguei, gente? Eu peguei o betume Mahogany e eu gosto dele porque ele é a base de água, dá para limpar com água, gente. Aliás, na embalagem nem diz que ele é a base de água, mas ele, se você lavar com detergente, ele sai. Não é como aquele betume da Judéia que você compra e você tem que limpar, né, com um material mais poroso, né, tipo um thinner, uma coisa assim, água rasa. Esse não, esse aí você usa, depois você vai lá, lava lá com detergente, o pincel fica limpo. Então eu passei, gente, e olha que diferença que deu, como acabou com todas aquelas manchinhas que tinha nele, aqueles pitoquinhos, e ele ficou maravilhoso. E aí o processo é o mesmo, ó, cortando o papelão para poder fazer o fundo, porque essas molduras aí tinha pegado chuva, então as molduras era de MDF, né? Inchou tudo, eu tive que jogar fora, não prestou. E como eu não tinha aqui o MDF nesse momento, eu resolvi fazer com papelão e ficou muito bom também, gente. É uma coisa que vai ficar lá na parede, ninguém vai ficar mexendo, né? Então ficou muito bom. Aí eu coloquei, ó, o vidro e o bom é que essa moldura aí foi o tamanho certinho das imagens. Eu não precisei mexer muita coisa nas imagens. E aí eu coloquei o papelão, fechei ali, ó, porque já tinha os pininhos ali de fechar tudo e ficou pronta aí a minha
Ai, gente, que coisa linda. Eu fiquei apaixonada por essa imagem. Gente, todas as imagens são do Pinterest, tá bom? É só vocês irem lá que vocês também acham essas imagens lindas para vocês baixarem e poder fazer isso aí. E pessoal, eu quero muito que vocês vão lá assistir também o vídeo da Gerliane, da Alê, tá? Para poder incentivar aí as meninas nesse final de ano, para voltar com força total o ano que vem, para poder a gente estar trabalhando cada vez mais, trazendo inspirações aqui para vocês, né? Gente, aí eu passei o mesmo betume, tá? O Mahogany. E pintei, só que essa moldura eu não completei porque como ela era grande, não tinha o vidro para colocar, vai ficar para uma próxima. Então eu peguei esses daí, esse aí é um trio de quadrinho, como vocês viram lá no início do vídeo. E eu passei o betume neles também, o mesmo betume, o betume Mahogany, para poder dar esse envelhecido aí, né, para ficar com a carinha de madeira. Gente, é muito fácil a gente transformar as coisas e deixar as coisas, porque ó, esse betume não é tão caro, tá bom? E aí, o que que eu fiz? Eu peguei, como esse daí não tinha o vidro, eu peguei e fiz uma coisa diferente aí que vocês vão ver, ó. Eu recortei ele também para ficar no tamanho certinho, né, do fundo aí para encaixar certinho na moldura. E comprei contact transparente, gente, ó. Foi R$ 3,50 ao metro. Então, gente, foi bem baratinho. Deu para mim botar aí nas molduras que eu nas fotos que eu precisava. E aí, ó, você vem colando, tá vendo? O transparente aí em cima, super fácil, gente, ó, não tem erro. Eu já cortei do tamanho certinho, mais ou menos assim, meio centímetro sobrando para quê? Para não precisar ficar, como diz a minha amiga Daisy Candioto, né? Não estragar material, porque material é caro, né, amiga? Então, gente, tem que seguir esses exemplos das amigas também. Não é só se inspirar nas artes, não, mas se inspirar nas dicas também. Essa aí é uma dica que a nossa amiga Daisy sempre dá. Não desperdiçar material, porque também é caro. E aí, gente, ó, esse alcezinho também foi achado lá no Botafora e eu já tinha passado batida de pedra nele há um tempo atrás, quando eu fiz aquelas outras molduras lá pro meu quarto. Vocês lembram, né, que eu usei os tecidinhos. E eu já tinha aproveitado que o pincel estava sujo e já tinha passado porque a minha ideia já era pintar ele mesmo. Só que não era para esse projeto, mas já era para fazer essa ideia. Então, eu uni tudo útil ao agradável, então pintei. Aí eu peguei o betume tabaco, gente. Quer dizer, eu pintei ele com o betume castanho claro e peguei o betume tabaco para fazer as nuances aí, para pintar o olhinho, o narizinho dele, para dar aquele realce de carinha de alce mesmo, né? Dei uns detalhezinhos aí, ó, nas orelhas, no chifrezinho. Ficou coisa linda de bonita, né, gente? Me conta aí nos comentários o que vocês estão achando dessa transformação, dessas peças, nessas figuras que eu escolhi. Vocês acham que eu escolhi bem? Conta pra mim aí. Vou ficar muito feliz de saber a sua opinião, tá bom? Porque é muito importante isso pra gente saber, né? Pra gente poder tá sempre procurando melhorar aqui o nosso trabalho. E olha que coisa mais linda, gente, que ficou. Ah, é muito gostoso. E aqui eu peguei, ó, o fundo da moldura, que também era uma moldura que dava para colocar assim, né, aleatória, sem precisar ser lá na composição, mas que querendo ou não, ia compor também lá a minha decoração. Peguei esse retalhinho, centralizei ele bem direitinho, gente, ali centralizar que eu digo, nos quadradinhos. Para quê? Para que os quadradinhos fique tudo certinho, que às vezes eu vejo pessoas que vai fazer esse tipo de trabalho e não se preocupa com isso. E é tão importante isso, gente, para poder ficar bonitinho, sabe? Na frente, olha lá, quando você virar, tá tudo bonitinho. E assim ficou, gente. Eu só peço perdão que na hora que eu fui colar a cabecinha do alce aí, não filmou. Mas aí está o resultado e vocês estão vendo ó, como é que as listrinhas ficaram bem certinhas. Não ficaram perfeitas, mas ficou os quadradinhos ali, ó, bem certinho, não ficou tão torto. E olha que coisa rica que ficou. Me conta aí, o que vocês acharam dessa moldura, que também é uma inspiração na minha amiga Daisy, que no último vídeo lá, ela se inspirou na nossa amiga Lê
para fazer uma cabeça de alce. Então, como eu não tinha tempo para fazer uma cabeça, eu fiz essa moldura aí também em homenagem lá à minha amiga Daisy Candioto, tá bom? E aqui, ó, as figuras. Essa, gente, ó, é a que eu coloquei o Insufilme, só para poder tá, né, não estar pegando, como que eu vou dizer? Poeira, tudo, e é econômico também, era a dica que eu queria deixar para vocês. Esse daqui já tem o vidro, é claro que com o vidro, gente, a peça fica muito mais sociável, né, como vou dizer assim, muito mais esplendorosa. O vidro traz uma elegância muito grande, mas quando a gente não tem o vidro, a gente pode colocar lá o papel contact transparente, né, que vai ficar lindo de bonito. Eu fiquei apaixonada por essa imagem aí. Coloquei essa guirlandinha aí no canto para preencher a composição e me diz aí o que vocês acharam da composição. Essa daqui também, ó, é uma imagem que está também com o papel contact transparente. Por que eu coloquei, gente? Para facilitar, né, na hora de limpar. E se depois eu conseguir comprar os vidros, eu coloco os vidros mesmo ele estando com papel contact, não vai ter problema nenhum. Olha a diferença do vidro, tá vendo, gente? Dá um glamour muito grande na moldura e na figura também, né? Dá uma vida para a figura. Mas quando a gente não tem cão, como dizia minha mãe, caça com gato. E também tem aquele ditado que diz, né, gente? Faça com o que você tem, na possibilidade que você tem, até que as coisas melhorem. Então, é isso aí que a gente tem que fazer. Se inspirar fazendo com aquilo que está nas nossas possibilidades de fazer. Mas eu gostei muito do resultado. Então, a minha parede que estava aí vazia e sem graça, aquela outra moldurinha lá, ó, eu já tinha. Ficou linda de bonita, gente. Eu simplesmente estou apaixonada e agradeço a Deus pelo Botafora. Eu lembro que muitas pessoas falavam assim: ah, você está catando um monte de coisa e não está fazendo nada, mas não sabia os problemas que eu estava enfrentando. Porque julgar, gente, é muito fácil, né? Mas realmente saber o que está acontecendo com a pessoa é mais complicado, né? Porque, como dizem, é muito difícil a gente ver, né, olhar além. E para não deixar passar, né, gente, assistindo um filmezinho de Natal, porque eu sou dessas, gosto de Natal. Me perdoe quem não goste, mas eu gosto. Aí uma das figuras, pessoal, eu coloquei em cima da TV. Botei essa mantinha aí que meu genro Carlinhos me deu. E essa moldura aqui, gente, não deu para me completar. E a outra, que é para botar lá do lado dele, por enquanto eu coloquei aqui em cima da TV até eu fazer a moldura que eu tenho que fazer para botar ali, tá? Na verdade, uma placa. E olha que linda que ficou essa composiçãozinha com esse passarinho na minha mesinha, gente. E aqui eu tirei, gente, a minha guirlanda, porque a guirlanda não estava tão bonita. Tava já saindo um pozinho preto e resolvi colocar essa moldura dentro dessa moldura até eu fazer outra guirlanda para estar colocando aí. E eu gostei bastante do resultado. Eu acho que deu assim uma cara nova, né? Uma coisa diferenciada. Aqui eu fiz essa moldura de bicicletinha. Ela tá com uns defeitinhos ali embaixo, gente. Mas que depois eu vou fazer uns detalhezinhos para colocar ali. É porque não deu tempo. Essa moldura aí também, com esse cavalo também, eu achei lá no Botafora. Então agora fique aí com o resultado final da nossa decoração. E não esqueça de ir lá ver o vídeo das meninas.